Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio It's Roberta Santos, o meu universo, e hoje muito especial, porque eu estou aqui como convidadas para este bate-papo as minhas duas filhas. Eu estou aqui com Raíza Marinari e Júlia Lacerda. Fala aqui, meninas, um pouquinho aqui, apresente-se cada uma, contem aqui um pouquinho de você, Raíza, para quem é novo na casa. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigada, mãe, por nos receber aqui hoje. Uma honra estar aqui nesse projeto tão lindo, né? Que tem alcançado tantas pessoas. Bom, eu sou a Raíza, sou a filha mais velha, a primeirinha. Tenho 33 anos, tenho 2 pituquinhos, que é a razão da vida da minha mãe, Meus né? netos maravilhosos, quem me segue sabe. Um filho de 4 anos, o Davi, e o Gabrielzinho de 2 anos. Prazer, sou a Júlia, sou a filha mais nova, a caçulinha. Mimada. Só um pouquinho. Eu tenho 20 anos, eu moro com a minha mãe em São Paulo, faço medicina, tô no meu 2º ano. E sou a rapinha do tacho. Bom, gente, esse aqui é pra começar. E agora, fica coladinho com a gente que vocês vão poder entender um pouquinho mais sobre essa nossa relação, né? Relação mãe e filhas, como que a gente consegue administrar, né? São gerações diferentes, eu, vocês, idades diferentes, né? A diferença da idade da Raíza para a Júlia são 13 anos. Como é que funcionou isso pra gente? Então, meninas, eu quero começar, primeiro, agradecendo muito por vocês duas estarem aqui, por toparem fazer esse bate-papo, porque vocês sabem o quanto as pessoas têm uma admiração, né, pela nossa rotina de vida tão desafiadora e tão imperfeita, que a gente está sempre tentando deixar claro isso. Graças a Deus, a gente gosta de mostrar muito do nosso real, né? Até porque eu acho que esse é um propósito que nós temos com esse canal que a gente tem, são as redes sociais, né? Então, muito obrigada às duas e que bom que deu certo para a gente estar aqui hoje. Bom, eu quero começar aqui, assim, primeiramente, querendo ouvir de vocês, né? Que eu acho que é o mais importante. Como que funcionou? Acho que esse é um tema tão importante que é o que eu recebo. A questão que eu sempre trabalhei fora, né? Eu nunca fui essa mãe que ficou em casa, por escolha ou não. Eu sempre estive fora, eu sempre estive no mercado de trabalho, eu sempre fui atuante e continuo me reinventando, né? Agora eu estou mais um momento da minha vida reinventando a minha carreira, reinventando as minhas escolhas, fazendo novos caminhos. E como é que isso foi para vocês, ter essa mãe sempre em atividade? Eu quero escutar de vocês. Essa é uma pergunta que eu preciso escutar das duas, até porque foram 2 maternidades, né, em tempos diferentes. Então, Raíza. Eu acho que ter essa mãe que sempre trabalhou e foi uma inspiração pra gente dentro de casa, né, Júlia, nos fortaleceu muito enquanto mulheres, porque eu sempre busquei a minha independência, porque eu via em você essa sua força e me deu força, até como mãe. Então, hoje, eu lido com os meus filhos, porque eu também trabalho fora, né, da mesma forma que você nos ensinou. Eu encaro o trabalho como algo prazeroso. Então, eu ensino isso para os meninos muito, né? Não tô fora de casa como um sacrifício, mas para poder proporcionar algo melhor para eles, que é um momento de prazer também para mim. Então, eu encaro muito dessa forma. Você não coloca esse peso para eles, que, eu tô indo trabalhar, a mamãe tem que trabalhar, porque isso é algo que você quer fazer, é uma escolha sua, e eu sempre né? deixo isso muito claro, que eu acho que foi o que você sempre deixou pra gente, né? Que era algo que você sempre fez com muito prazer. E você, filha? Então, eu acho que é muito importante, que minha mãe sempre fez com nós duas, era priorizar os momentos fora do trabalho. Então, assim, mesmo que ela trabalhasse muito, os momentos que ela estava em casa, os momentos que ela tinha com a gente, sempre eram priorizando a gente fazer coisas juntas, programas, passeios, momentos. Ai, lindeza! Então, acabava que o trabalho ficava... Até hoje, né, filha? Isso daí é uma coisa que eu faço até hoje. Júlia, você sabe que eu lembro uma vez que eu falava assim pra ela, não sei se você lembra disso, Raíssa, eu falava sempre assim... Júlia, porque a Júlia é sempre mais, né, meiguinha, aquela coisa mais grudadinha comigo. Aí eu falava assim, filha, você que vai cuidar da mamãe. Se a mamãe ficar velhinha, você que vai cuidar. Ela era muito pequena, ela já falava que queria fazer medicina ali pros 10, 11 anos. E ela falava, não, mamãe, não sou eu que vou cuidar. Eu falei, não, mas a Raíssa não vai querer cuidar da mamãe. Aí ela falava, não, quem vai cuidar vai ser a enfermeira, porque eu vou estar viajando. E eu falava assim, você vai estar viajando aonde? Eu vou estar fazendo curso, eu vou estar em congresso. Olha que legal. Que legal, isso pra mim era assim, era bálsamo, porque no sentido assim, pera um pouquinho,
eu vou ter a minha vida, né? Minha mãe tem as escolhas dela, eu vou ter as minhas também. Porque, na verdade, é sobre isso. Não é sobre você não cuidar de mim. Que ninguém vai precisar cuidar, tá, gente? Eu já treino, peço a Deus as minhas orações, a longevidade saudável. Só que é sobre essa ideia que a vida vai continuar, né? Então, eu vejo que vocês fazem escolhas que são as que eu pude fazer, né? E poderia ser tranquilo vocês ficarem em casa também, porque eu acho que essa é a importância quando falo em escolher. Não tem um certo e um errado. Eu sempre disse isso. Para mim funciona. Eu amo gerar valor, eu amo produzir, eu amo poder estar conectada com o mundo, com as pessoas, evoluindo o tempo inteiro, aprendendo novas coisas, novos hobbies e a independência financeira, que eu acho que isso, nós que somos mulheres, estamos aqui falando com vocês hoje, para um grande número de mulheres. A independência financeira para uma mulher é algo que minha mãe, olha só, daquela década, já havia nos ensinado. Me ensinado e ensinado as minhas irmãs, né? E até hoje ela fala muito disso, muito. Né? E ela sempre fala por isso, né? Por exemplo, meu pai faleceu, então a minha mãe era uma mulher que estava ali e conseguiu criar 3 filhas, né? E não a tolhiu, a deixou sem a condição de exercer um futuro melhor para nós, nos ajudar, né? Então, isso é super importante. Eu fico feliz sobre isso daí. Raiz, eu queria até que você falasse um pouco sobre essa questão. Eu fiz alguns pontos para a gente não virar uma confusão, porque tudo é freestyle na nossa vida. Mas eu coloquei aqui para me guiar. E aí, como a Júlia já abordou essa questão do tempo de qualidade, e você tem uma rotina muito insana, porque o seu tipo de trabalho, né, te pede viagens, pede cargas, horas extras, vamos dizer assim, fora do horário do expediente. 24 horas por dia. Como que você tem... qual que é o caminho que você escolheu em relação aos meninos? Se você está confortável nessa pele, como é que funciona para você a maternidade com os seus filhos? Eu encaro a maternidade com muita leveza, né? Eu consigo conciliar bem o meu tempo entre as crianças e o meu trabalho. Eu aprendi também que eu preciso me cuidar para eu estar bem, para cuidar bem dos meus filhos. Então, claro, agora que os meninos estão um pouquinho maiores, né? Eu tenho mais esse tempo. Então, eu faço meu beach tennis, eu faço minha academia, eu vou ao salão. Isso contribui muito com a minha autoestima e faz a diferença na hora de eu me dedicar a eles. Então, eu tenho uma relação muito boa com os meninos. Hoje, o Rogério trabalha fora o dia todo, então eu passo tempo integral com as crianças, assim, né? Na rotina do dia a dia sou muito eu, mas a gente consegue conciliar bem isso dentro de casa, né? Eu acho que foi muito o que você sempre fez. Você sempre falou muito também pra gente se priorizar, se amar, se cuidar, pra cuidar do outro. Isso aí que você falou é importante. E a gente vai estar sempre achando que tá fazendo menos ou que tá em algum déficit, digamos assim, né? Isso sempre foi pra mim também. Nunca foi essa coisa, essa maternidade super, eu tenho certeza do que eu tô fazendo. Até porque eu acredito que não existe uma receita, né? É interessante, assim, a gente comentou sobre isso esses dias, eu fui uma mãe diferente pra Júlia do que pra Raíza. Não porque a preferência, você adora falar que ela é a preferida. A Júlia é a filha preferida, a gente sabe, a internet não, a internet sabe. Não sabe nada. Quem acha que a Júlia é preferida e o Davi é o neto preferido, comenta aqui embaixo. Por mim tá tudo bem, eu não tenho problema com isso. Não, até porque você é preferida, né? Mas não, gente, brincadeiras à parte, a questão é que apesar de serem filhas da mesma mãe, eu era uma mulher aos 18 anos de idade, quando eu tive você, e eu era outra mulher aos 33 anos de idade. E mesmo que não tivesse sido essa distância, acho que cada maternidade, a mãe, ela é uma mãe para esse filho, porque são outras demandas, tem outra coisa acontecendo. Então, a mãe do primeiro filho, ela é uma mãe do segundo filho, a mãe do terceiro filho. Então, e hoje, com mais maturidade, eu tenho isso com muita clareza, né? Eu fui uma mãe diferente para cada uma, então vocês não são filhas da mesma mãe. Olha a revelação. Estou acabando de contar que vocês não são filhas da mesma mãe, porque eram mães, eu era uma mãe diferente no momento da Raíza que eu fui para a Júlia. Só que o que acho bacana é que a gente está aqui para evoluir. E eu não cheguei a essa linha de raciocínio sozinha, né? Eu tenho a palavra de Deus sendo o caminho que eu trilho diariamente, vocês sabem. Eu fiz terapia, atualmente não estou fazendo, fiz a terapia para tentar esse trabalho de autoconhecimento, de me entender como ser humano, porque quando é aquilo que você falou, quando eu estou bem, eu consigo. E também a rede de apoio, tem um grupo de amigas que são, assim,
meu esteio mesmo, para onde a gente tem outras conversas e o outro tipo de compartilhar. E acho que isso tudo é muito importante, né? Então, eu confesso que, de alguma forma, para a Júlia, eu sou uma mãe um pouco mais serena. Leve. Mais leve. Você acha que eu sou mais leve? Eu acho que você sempre me cobrou muito. Vamos lavar roupa. Acho que você pode ter amadurecido também. Você era muito nova. Eu era muito nova, né, gente? Com 18 anos. Dá um desconto. Alivia pra mamãe, alivia pra mamãe. Não, mas eu falo isso brincando. Pode até parecer assim, não, mas... Você sabe o tanto que eu te amo. Eu cuido da Júlia realmente, assim, como se fosse até minha filha, assim, né? Porque a gente não tem. Eu e a Júlia nunca tivemos nenhum atrito, nada em relação a isso. Nunca. Vamos falar sobre isso, gente. É porque, assim, eu vejo os meninos lá naquela... É meu, o que um pega, meus filhos, né? E aí, eu falei isso ontem, né? Eu tava lá e falei assim, gente, eu não sei como lidar com isso, porque isso é uma questão nova pra mim. Eu não sei como que eu lido com o irmão, que um pega o outro. E vocês, eu nunca tive esse problema, talvez... A diferença de idade. A diferença de idade, né? Você tinha 13. E você sempre teve um cuidado excessivo com a Júlia, um carinho. O que você acha que foi isso? Ela era sua bonequinha? Ou você falava assim, a minha mãe tá muito fora? Conta aqui, põe na mesa. Eu acho que principalmente, até eu quase... Fiquei com raiva, porque a Júlia não lembra muito da nossa relação quando eu morava na sua casa, né? Antes de casar. Mas... Na nossa casa. Sim, na nossa casa, antes de casar. Mas depois, agora, recentemente, que ela morou 3 anos, né, Juju? Comigo, eu não sei, eu acho que assim... 2 anos. 3 anos, ela morou 3 anos comigo. Acho que foram 3 anos. 3 anos. A gente foi o 2º e 3º ano, gente. Tá, foram 3. 2 anos. Metade do primeiro. Foi 2020 a 2023, mãe. Sim. 2020, tá, Tá, vai. foram 3 anos. Foram 3 De 2 a 3. Ela morava no sofá antes, né? Depois que ela teve um quarto, É eu mudei de verdade. apartamento. Fez o upgrade, passou no E foi desafio. melhorando. Então. Mas eu acho que nesse período que ela morou comigo, a gente se aproximou muito, né, Juju? Muito. E assim, não sei, eu tenho muito carinho pela Júlia como se fosse minha filha mesmo. Eu não sei explicar isso, porque a gente tem uma relação muito aberta, de muita cumplicidade. A gente não tem nenhum segredo uma com a outra. Às vezes, quando o meu mundo tá desmoronando, eu falo, Júlia, pelo amor de Deus, me ajuda. E a Júlia é essa paz. Ela é uma paz. Essa paz que irrita. Irrita. Chega tipo assim, fala, cara, eu queria ser mais como ela. Então, assim, a gente tem uma troca. Apesar dela ser 13 anos mais nova, a gente tem muita troca. Ela me ensina muito com essa calma, essa serenidade. Eu e você somos aceleradas, Muito né? parecidas. Então, muitas vezes a gente entra mais em conflito do que você e a Júlia. Porque, Porque assim, como gente, que briga? a Júlia é assim. Como A minha mãe que- grita com a Júlia, ela, ai, mãe, tá bom. Aí a mãe grita comigo, eu já vou pra cima. Então, a gente é muito diferente nesse sentido, né? Acho que Deus te deu 2 mundos dois ali. mundos. Pra ter um pouquinho Equilíbrio, dos dois, é um Pra equilíbrio. balancear. Então, eu e a Júlia, a gente tem muito essa relação, né? Eu acho que também, conforme eu fui crescendo, a nossa relação deixou de ser você cuidando de mim pra uma relação de amigas mesmo, de cumplicidade. Ah, que lindo. Eu realmente não tenho memória, gente. Eu não me lembro da minha infância muito bem. Então, eu não lembro como era antes da Raíza casar. Não lembro muito dela. Você vai lembrar lá na frente. Você vai Ela lembrar. me conta que a gente era amigas, mas eu não E lembro. eu fazia tudo por você. Segundo tudo. ela. Mas... Olha, quantas vezes eu já busquei na escola. Garota, fazer tudo por você, ainda faço. Obrigada. Hoje você vê, né? Hoje eu vejo. Ah, Então, conforme eu fui gratidão. crescendo, a gente foi ficando muito amigas. E ela de verdade é minha melhor amiga. Ai, que linda! Porque eu sei também que é um lugar que eu posso desabafar. Tô com raiva da minha mãe, não quero Fala saber muito dela. de você, Um Imagina. pouquinho. Imagina. Mas sabe o que é engraçado? Eu não sei se é porque eu tenho 2 irmãs, né? Tem a Júlia e a Sofia. Eu nunca sonhei em ter uma menina. Porque parece que eu já me realizava com as minhas irmãs. Quando eu penso ao longo da vida, tipo, eu sempre vou ter elas como minhas companheiras. Então, eu queria ter experiência, porque a gente não tem homem na nossa família, né? Sim. Não tem... São você e minhas tias, né? Então, você teve 2 meninas. E aí, eu sempre quis ter 2 meninos. Eu sempre falei, né? Eu quero 2 homens. Sempre, 2 sempre homens. falou. E Deus me mandou 2 homens. Porque eu sou muito realizada na nossa relação. Não, e vejo vocês falando assim, eu não sei se vocês conseguem mensurar o que é para uma mãe ouvir um depoimento assim. Olha, assim, eu sei que pode parecer clichê, mas eu sei que tem muita mãe aqui que está ouvindo isso daqui e sabe, não há nada no mundo mais importante para uma mãe do que ver os filhos sendo amigos. Sabe, parece que é um descanso de paz. Eu algumas vezes falava, né? Falava, ai, gente, se Deus me levar muito cedo, olha, vocês são uma pela outra, pelo amor de Deus. Porque é muito... Para mim, não há essa separação, né?
parece que é tudo meu, é um pedaço meu na Júlia, na Raíza, na Júlia, na Júlia, na Raíza. Então, assim, eu vejo nós três como uma unidade. A Raíza sempre está citando assim, como é que você fala? Somos nós três, meu trio? Sempre sobre nós três, muito juntas. E eu tenho uma alegria muito grande de ver vocês. E hoje eu fico olhando e fico vendo assim, poxa, a Raíza é a irmã mais velha, aquela que vem sempre, né, sendo um exemplo em muitas frentes e muitas coisas. Mas a Júlia já traz isso agora, né? Porque já está com 20 anos, então a Júlia já pontua muita coisa. Você pede conselho para ela por um monte de coisa, do digital principalmente, né? E a Júlia vem e fala com honestidade, que é uma coisa muito importante. Nós sermos pessoas confiáveis e honestas e verdadeiras umas com as outras. Isso foi algo que eu nunca abri mão, né? Dessa nossa transparência. Porque você imagina bem, se aqui não for nosso lugar de fala, de verdade... Hoje mesmo, quando a gente foi gravar, eu falei, gente, eu quero... Não tem ensaio. Por quê? Porque eu quero que seja honesto, né? As pessoas sabem se você está sendo honesto ou se você não está sendo honesto. E a gente precisa aprender essa honestidade, essa verdade em todas as relações, né? Porque eu tenho absoluta certeza que é isso que é o refletir, né, da glória de Deus em nós. É quando a gente consegue ser absolutamente verdadeiro, né? É isso? Mas eu acho que a gente sempre teve muito essa relação de cumplicidade. Eu sempre encarei... Tem até uma frase, assim, que hoje eu leio pra minha maternidade, né? Que fala, quando seu filho tiver um problema, ele vai correr de você ou para você. E eu sempre tive muito isso em você, né, gente? Eu sempre corri pra você, sempre que eu tinha algum problema. Hoje. Até hoje. Aí agora vem ela com dois pituquinhos. Mas assim, então... sempre em qualquer situação, qualquer problema que eu tenho, que seja um pedido de oração, que seja um problema conjugal, que seja uma coisa no trabalho, que seja uma dica de moda, eu falo, mãe, o que você acha disso? O que você acha daquilo? E a Júlia também, né? Nós três, a gente sempre teve muito um porto seguro, um lugar realmente de confiança. Nós três que... Não há segredos. A gente fala um pouquinho mal de você entre nós. Ai, minha mãe tá... Eu não quero saber. Surtada hoje. Ela tá surtada. Cuidado, não vai lá. Já prepara o terreno, entendeu? Não saber de tudo. E até quando a gente tenta manter segredo, eu vou contar alguma coisa pra minha mãe. Aí minha mãe comenta com a Raíza. Não, aí você fala pra minha mãe, não conta pra Raíza. Aí a minha mãe me conta e fala... E fala, não conta pra Júlia. Não conta pra Júlia, que eu te contei. Eu conto pra Júlia. Júlia, você tem noção que minha mãe me contou isso e falou pra você? Não me contou. E começa, ou então ela fala, não conta pra minha mãe, que eu falei, que contou. Acabei de falar de pessoas confiáveis. Não, mas é confiança. É justamente essa confiança. A gente não consegue manter uma da outra. Ai, no final era mais fácil falar no grupo. Ai, meninas da mamãe. Bom, gente, é mais ou menos por aí a nossa relação. Agora vamos pegar essa pauta sobre... você falar, a gente sempre corre pra você. Achei tão importante, eu vou pegar isso como gancho. O que vocês atribuem ao fato de deu bom ou deu ruim? Porque é assim, deu bom ou deu ruim, a primeira pessoa que vocês querem falar é com a mamãe. O que você atribui? O que eu tenha feito de forma saudável, que possa inspirar outras mães, pessoas que estão jovens, que estão chegando à maternidade, para que isso aconteça? Porque é assim, a Júlia me conta não só as coisas dela, mas como as coisas das amigas, como tudo. Tanto que ela volta de um final de semana, estava na praia esses dias, ela quer sentar, ela quer contar tudo o que aconteceu. E não é só com ela gosta de dividir todos os momentos. Então, o que vocês atribuem a isso? Acho que isso é um ponto importante. O que você acha, Júlia? Eu acho que muito importante numa relação, uma relação é uma via de mão dupla. Então, assim, não tem como minha mãe cobrar uma honestidade de mim, que eu vá até ela, se ela não vem até mim também. Então, desde sempre, o que minha mãe sempre fez foi também comunicar comigo, ela falar comigo das questões dela, das coisas dela, da vida dela. Gente, eu tô emocionada porque eu não ensaiei. Ai, filha. Então, essa abertura que ela me dá ao falar comigo, também me dá vontade de abrir com ela. Porque eu penso, nossa, ela tá se abrindo comigo, então eu vou me abrir com ela. Gente, olha, não, você precisa dar pausa. Olha que coisa importante. E verdadeiramente fui surpreendida por essa resposta. Porque eu até tinha em mente outra coisa, que eu vou esperar a Raíza falar e vou trazer à tona, mas que é da minha parte como eu enxergo, mas eu vou deixar vocês falarem primeiro. Mas o que você falou, eu preciso dar uma pausa. Olha como é importante a relação de confiança. É lógico, né? Se só um fala, o outro não está falando, porque você pensa assim, não, então, assim... Eu não ou não fala sobre as questões e quer que o outro fala, mas por que ele quer que eu fale de mim se ela não fala nada? Por que eu tenho que me abrir? Eu acho que a gente sempre mostrou muita vulnerabilidade na relação. Vulnerabilidade é a palavra que eu ia usar aqui agora. Esse lado vulnerável, né? Eu sempre procurei trazer uma maternidade muito real, onde eu trazia, assim,
o nosso cotidiano, ou numa relação, falou, ó, tá difícil, a carga horária da mamãe tá muito puxada, ou esse mês nós precisamos segurar nossos gastos, olha como tá difícil isso foi uma coisa assim, sem colocar peso em vocês, porque eu sempre bati no peito, essa é a minha responsabilidade, prover, gerar, né, para que vocês façam o melhor que era estudar, mas eu sempre gostei de me mostrar para vocês sendo um ser humano, né? Antes de uma super mãe, uma Mulher Maravilha, que me desdobrei em 500 papéis, mas que eu tinha essa humanidade dentro de mim gritando. Momentos que eu também tive medo, insegurança, né? De uma forma dosada, podem ter certeza que eu dosei, mas eu fiz. Mas Nossa. que coisa linda. Que coisa linda. Não, mas eu acho muito assim também que a gente recorre a você com muitos dos nossos problemas porque você tem muita fé. E assim, eu não sei, eu acho que você tem uma conexão direta, assim, com Deus. Eu sei que todos nós temos, mas a sua parece que é mais próxima, sabe? Pega E às vezes eu tenho até um pouco de medo quando você fala que vai orar. Fala, não, não precisa orar por essa questão, não. Deixa lá no cantinho que eu resolvo. Porque você já tinha decidido, Deixa tem essa medo. lá na paz, tá tudo certo. Mas assim, sempre, eu já falei muito isso pro Rogério também, que eu queria ser essa mãe pros meus filhos. Que quando eles tiverem qualquer problema, pra eles recorrerem a mim, pra saber que eu tô ali por eles. Independente de qualquer coisa. Errou, não errou, fez certo ou não. Que você vai acolher. Claro que vai ter a punição, né? Como sempre teve. Sim. Não é que você vai passar a mão na cabeça. Porque eu acho que esse é o papel da mãe hoje, como mãe eu enxergo dessa forma. Mas, primeiramente, você vai acolher. Não vai... isso funciona na nossa relação com Deus Pai também, né? Que é o seguinte, se você erra, se você se arrepende, se você confessa a Deus, poxa, Deus, eu fiz isso, fiz aquilo e tal, Deus vai abraçar, Ele tá ali para isso. Ele vai te abraçar, Ele vai te perdoar naquela hora. Naquela hora ele acabou. Ele fala, Raíza, você é minha filha amada. Júlia, você é minha princesinha, minha filha amada. Acabou, ponto. Porém, você vai sofrer as consequências do pecado. Sim. Você vai sofrer as consequências daquela sua ação. Então, eu sempre procurei fazer isso. Eu lembro o conflito que você teve mais do que a Júlia, que era, eu ia lá no quarto, tava uma bronca, Raíza, tá. Aí saía. Aí falava, corrigia você em alguma coisa, e falava, foi isso, foi feio, você fez isso, tal. Sua atitude não foi... E voltava na cozinha, daí a pouco eu voltava. Filha, a mamãe vai fazer sopa. Você quer? E você... Olha só, porque você acabou de brigar comigo, agora já quer me dar sopa. Eu falava, quer que eu volte no assunto? Por quê? Sobre aquilo, nós já resolvemos. Eu falei e você continua tendo culpa. Mas tá perdoado. Você é minha filha, eu te amo. Apesar de... Não é um fato, não é algo que você fez que vai mudar o meu amor por você. Assim é Deus conosco. Não tem nada que você faça ou deixe de fazer que vai fazer com que Ele ame mais ou ame menos você. Ele te ama. Jesus ama a sua vida, Júlia. Raíza, Jesus te ama. Então, não há nada que a gente possa fazer para Ele que Ele vai amar mais ou menos. Mas a gente sofre a consequência das nossas escolhas. Eu lembro quando a gente era mais nova, e eu ficava muito brava, que você entrava no meu quarto, acabava comigo, e passava 2 minutos, você vinha com essa história, né? Ah, a mamãe fez uma janta, vem jantar comigo. Mas hoje, que eu tenho mais maturidade, nada como a maturidade, você vai chegar lá. Não, mas isso é verdade. Eu mudei muito, assim, até como nossa relação como mãe e filha mudou muito depois que eu me tornei mãe, né? Porque hoje eu vejo tudo muito diferente. Mas eu peguei isso e levo para as minhas outras relações, até dentro do meu casamento, assim. Eu consigo separar uma coisa da outra. A pessoa e o problema, sabe? Acho que isso é o mais importante. Porque isso é maturidade. Agora, vocês sabem, né? Que maturidade não é só ficar velha, não, tá? Não é envelhecer que você fica madura, não. É escolha. Por isso que fala. Criança faz coisas de criança, adulto faz coisas de adulto. Amadurecer é escolha. Eu quero me tornar uma pessoa com um conhecimento maior sobre as coisas, tá? Só para deixar aqui anotado. Vamos ver aqui que eu peguei mais alguma coisa aqui para vocês. Eu quero momentos assim marcantes que a gente possa, que vocês possam contar que foram especiais ou que foram assim divertidos e que fizeram, sei lá, alguma coisa que nos conectou mais a partir daí. Vocês têm alguma coisa para contar? Acho que um momento marcante para mim, assim como filha, foi no parto do Davi. Aí eu vou falar, vou começar a chorar. Não, porque eu lembro, assim, que foi um momento que me transformou, né, como mãe. E eu passei a enxergar. Eu vou chorar. Vai acabar com a minha maquiagem, do nada. Do nada. Mas me transformou como mãe. E eu enxerguei a nossa relação muito diferente. E eu lembro de você fazer um texto, postar alguma coisa assim. Ah, enquanto tá todo mundo olhando pro bebê, quem olha pra mãe?
E eu lembro disso, e você cuidou muito de mim. Mesmo nas suas dificuldades, morando em São Paulo, você veio, pegou um voo na madrugada, chegou invadindo o hospital, porque eu dei a luz na madrugada e você não podia entrar no hospital, mas você causou. E dormi lá. Minha filha, eu vou dormir lá. E dormi. E eu acho que isso fez muita diferença. Então, assim, eu vejo como a gente amadureceu nesses últimos 4 anos, desde que o Davizinho chegou, porque em seguida veio o Gabriel. E eu sei que você faz tudo pelos meninos, eu acho que Eu acho que meio você tem um sentimento assim, deixa eu fazer pelo Davi, talvez o que você não pode fazer por mim quando eu nasci. Eu acho um pouco, porque você faz muito assim, né? Você é uma avó excepcional, não tem nem como comparar, assim, nem tem que entrar em mérito de comparação, nem nada, né? Mas você tá sempre muito presente, você faz tudo por eles. Às vezes a gente entra um pouco em embate, porque, né? As mima demais e eu tento ser mãe e você não deixa tanto porque é um pouco controladora. A gente vai de 8 a 80 aqui nas conversas, né? Chora, depois bate. Mas eu acho isso, eu acho que foi um momento que marcou pra mim, assim, e eu tive uma transformação mesmo. Nada como a gente, esse momento, né, de parto, de nascer um filho e olhar e falar, cara, porque dali pra frente era você, essa criança, e você pensar assim, minha mãe era assim com 18. Eu pensava sem muito nisso. internet, sem babá, sem enfermeira. Eu pensava muito isso, tá difícil pra mim. Eu lembro eu com todas as enfermeiras, laser no peito, isso, aquilo, meu marido do lado, e eu ficava pensando, gente, a minha mãe passou por tudo isso sozinha. Lavando 60 fraldas, minha filha, porque nem usava descartável. Mas é interessante porque, assim, você falou sobre a questão do Davi. Aí o bico do Big Bill pendurou e eu dava mamar com ele pendurado. Penduradinho pro lado, tá? Só pra deixar esse registro. Acho que desnecessário, né? Mas quem não, né? Tenho certeza que esse relato vai ao encontro de alguma mãe que não mede esforço e nenhum sacrifício para poder ver aquele filho crescer, melhorar. No caso, você quer alimentar um filho. Você acha que a minha dor ia ser maior do que pensar da possibilidade de falar, não, ela precisa desse leite? Né? Você nem coloca isso na mesa. Ai, que tanto que tá doendo. Não, cara, essa criança precisa desse leite, né? E até hoje é assim, né? Eu não meço sacrifícios nenhum para torná-las mulheres honradas e honrosas, tá? Diferença. Honradas e honrosas. E vocês são. Mas uma das coisas que eu percebi da questão de ser avó também, que você falou, talvez venha um pouco nessa correção, né, com os filhos. Eu já li algo a respeito que falava sobre isso. Agora a gente está assistindo de novo, agora é o nosso filho tendo um outro filho. Então, dá essa mexida com todas as suas emoções daquele ponto, né? Porque é impossível você não pensar eu aos 18, eu olhava para você ali, a minha vontade é de pegar no colo, o menino nasceu, mas era você que eu queria, dizer que vai ficar tudo bem. É como se eu tivesse para mim. Sim. Sabe? É tão louco. É como se eu dissesse assim, eu passei por isso e vai dar certo. Você entendeu? Tipo assim, do nada, mas todo mundo chorando. Mas a como chorando. Se eu dissesse, eu já tive nesse lugar, ou dissesse para mim mesmo novamente. Então, é uma coisa muito louca. Tipo, você deu conta uma vez, você vai dar conta de novo. Porque você é um pedaço, né, meu? Minhas filhas são, você também é. Como é que vai ser essa quando for dar luz, hein, gente? Como que vai ser? Eu peço toda vez que minha mãe conserve toda essa energia que ela gasta com esses netos de agora para os meus filhos também. A gente sempre fala isso. Ela vai conservar, porque eu vejo ela gastando tanta energia que eu fico até um pouco preocupada se ela vai chegar. Ela vai, trust me. Eu vou. Minha filha, longevidade agora é o ápice. A mulher de 50 tá acontecendo. Coisas novas, hobbies novos, enfim. É isso. Mas eu acho isso muito importante. É importante trazer isso para a mesa, né? Porque você foi transformada. Então, acredito que a maternidade transforma a gente, sim. Júlia. Oi. Conta você, um momento marcante. Sim. Eu acho que com a minha mãe, eu não sei se eu tenho um momento marcante, mas sim vários, porque eu tô com ela no meu dia a dia. Então, viver com ela já é um testemunho. É marcante, é um testemunho por si só. Mas eu lembro muito que agora, nas férias, a gente viajou para os Estados Unidos. E a minha mãe, a gente acordou 4 da manhã para viajar e ela já foi saindo de casa falando, Júlia,
hoje você vai viver milagres, você vai presenciar milagres. E a gente já chegou no aeroporto profetizando que ia dar certo a mala com excesso de peso, aquela confusão. E ela já foi profetizando que ia dar tudo certo. E aí, aos poucos, a gente foi chegando lá e foi dando tudo certo. E aí, chegou no avião e ninguém sentou no nosso meio. Então, pequenos acontecimentozinhos que ela ia falando, olha, esse é meu testemunho da minha fé. E ela foi profetizando até a gente chegar lá. E a viagem deu tudo certo, foi maravilhosa. Mas ela é essa inspiração de fé pra mim, pra Raíza. E a Raíza também, agora que se tornou mãe, é uma inspiração de mãe pra mim também. Porque eu acho que eu consigo pegar um pouquinho da minha criação com a minha mãe e um pouquinho da criação que eu vejo da minha irmã, dando pros filhos dela, pra eu ver o tipo de mãe que eu quero ser também. Então, assim, eu acho que pros meus filhos eu vou pegar as melhores partes das duas. E eu acho que vai ser isso mesmo. Vai ser aquela mãe. Eu espero. Mas é muito bom ter esses dois exemplos dentro de casa, né? Duas mulheres fortes e boas mães, porque eu acho que as duas têm suas qualidades, alguns defeitinhos também, mas tudo bem. Não, e é inegável que a questão da minha fé é algo que vocês presenciam diariamente, né? Tem aquele filme que é Quarto de Guerra, que a mulher tem uma parede com todos os milagres que ela vivenciou. Teve a vez que você ressuscitou um rato. Você pode contar isso aqui. Sua fé é tão grande que você ressuscitou um rato. Gente, Um hamster. Gente, é verdade, é verdade. Essa história é tão séria que uma vez eu fui até a casa da minha pastora e meu pastor, a Vanessa Batista e o Bruno, jantar. Você lembra disso? E eu contei isso. Gente, a pessoa tem a capacidade de contar. E eles quase morreram de tanto isso. Você lembra do Bruno? Tanto que ele ia? Porque é muito sério. Só que ela não é brincadeira. Deixa eu sério. contextualizar. Eu tinha acabado de mudar para os Estados Unidos. Eu tinha uns 8, 9 anos ali, né? A gente tinha acabado de se mudar. E aí, eu fazia elementary school. E todo final de semana, a gente tinha um pet da sala que passava a semana com a gente. E todo final de semana, um aluno era escolhido para levar esse pet para casa. E a gente tinha um hamster, que era nosso mascote da turma. Então, chegou sexta-feira, minha mãe tem pânico de rato, né? E aí, chegou sexta-feira, era minha vez de levar o hamster pra casa. Chego eu em casa, com a gaiolinha toda feliz. Eu lembro de chegar no condomínio. E eu peguei esse hamster, fui passear, tipo, colocava ele na grama, perto da piscina, não sei o que, me achando com os meus amigos do condomínio. Chega eu do trabalho e tem um rato. Não consigo diferenciar, gente. Dentro da minha casa. Assim, é inconcebível imaginar que eu dormiria. Porque na minha cabeça, pra quem tem nessa fobia, eu penso, ele vai fugir de lá. Eu vou acordar com ele aqui no meu travesseiro. Olha, só de E eu soltava ele dentro de casa, ele andava. Não soltava muito, Lógico que eu soltava, ele brincava ali dentro de casa com a gente. Eu só sei que eu não falava muito bem inglês, porque eu tinha acabado de me mudar para os Estados Unidos. E aí, beleza. Coloquei o hamster de volta na gaiola, tinha passeado o dia todo com ele e dormimos. Quando a gente acorda, sábado de manhã... Sábado. Não, foi Sim, quando a gente acorda sábado de manhã, tá o hamster. Foi desse jeito. E eu cheguei na gaiola muito animada, né? Cutuquei o hamster. Gente, nada. Esse hamster não mexia. Não. E eu só sei que eu entrei em desespero. Eu falei, eu vou ser esculachada. Essa menina que nem fala inglês matou o nosso mascote da turma. E eu entrei em pânico. Eu falei, eu vou sofrer bullying. Acabou a minha vida. My life is over. Aí agora daí pra frente, eu que sabe falar. Não, e aí, pensa uma menina nova, acabando de chegar na escola. É aquela idade, né? Que os amigos são tudo. E ela olhou pra aquilo e eu pensei, na primeira hipótese, gente, vamos sair e comprar nessas pet. Ela queria substituir o hamster. Eu falei, gente, substitui, gente, um rato por outro rato. Eu falei, vai dar tudo certo. Não, porque eles conhecem, sei lá. Eu falei, vai que isso tem um chip nesse rato. Aí eu falei, ai, meu Deus. Aí, pronto, veio o quê? A Roberta. Isso, nós estamos falando em que ano? Você tem 33, a gente tem 20 anos. Pra quem acha que a minha fé... pra quem acha que minha fé é de hoje, deixa eu falar, são 30 anos que essa minha fé é desse jeito. Eu olhei pro hamster e falei, cara... Deus falou que onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, lá eu estarei. Peguei a Bíblia. Gente, isso não é zoeira. Não é brincadeira. Eu peguei a Bíblia e falei, Raíza, vem aqui agora, Raíza. Ajoelha aqui que nós vamos orar por esse hamster. E Deus vai dar vida pra ele. Nós vamos soprar o sopro do Espírito Santo na vida desse hamster. E Deus vai fazer operar. Ele ressuscitou Lázaro, ele vai ressuscitar esse rato. Gente, eu não sei o que me passava na cabeça. Era uma fé
sei cega. que tava a gente ajoelhados com a gaiola, com as mãos estendidas, uma bíblia aberta, orando Não, por e eu por falava assim, aquele tem que lembrar a hamster. palavra. Eu falava, senhor, o senhor não envergonha um filho teu. Porque na Bíblia fala, o senhor não envergonha. Minha filha veio com esse rato, ela vai voltar com esse rato. Toma esse rato na tua posse, Senhor. Dá vida só pro Espírito Santo. Mas com fé. Ponha fé nessa pessoa, era eu. Aí oramos. O rato lá ficou. Aí... a gente vai dormir. Fomos dormir, o rato não ressuscitou, mas a fé... Só que eu orava daquele jeito, que vocês sabem quando eu pego pra orar. 30 minutos, ó. Tô lá dormindo, eu escutei. Falei assim, gente, que... Acordei, falei... Tinha aquela... Tinha aquela rodinha, dele lá, aquele negócio. Quando eu acordei... Gente, que eu vi... Sabe aquela imagem que você falava assim, não! E eu sou uma pessoa, todo mundo sabe, dramática, emocionada, Eufórica. apaixonada, eufórica. Quando eu olhei aquele rato circulando aquela... Eu falei, pronto, aleluias, aleluias, glória, o Senhor vive. E já comecei a imaginar eu falando pra paralíticos, levanta e anda, pra cego, cuspindo na mão, e você vai enxergar. Fiquei louca, queria acordar ela, só que era de madrugada. Aí fiquei louca. Quando amanheceu o dia, essa menina me abraçava. Vamos, então vou deixar agora ele quietinho pra levar pra escola. Louca pra dar segunda-feira, né? Fomos embora. Chegamos na segunda-feira, na escola. Você lembra exatamente o que aconteceu? Agora então termina a história. Não, aí quando a gente chegou na escola, eu não entendia muito inglês, né? Só sei que chegou todo mundo correndo. E aí, como foi o final de semana? Como foi o final de semana? Ele dormiu o dia inteiro? Você achou que ele tinha morrido? Porque, na verdade, parece que ele tem uma... Como ele dorme de dia e de noite ele fica circulando, e na noite... No Eu dia tinha anterior, passado o dia com ele brincando. Então ele ficou tipo, virado. A verdade é que ele estava virado. E quando ele capotou que é morte súbita ali. E depois ele voltava e teve nada a ver com a minha fé, gente. Mas a gente creu. Mas a gente creu. E não inteira. Só que na hora que eu vi aquele menino falando, e eu pegando um pouco do inglês, ele falando, eu falei, o quê? O inimigo tá tentando tirar o meu dom espiritual de ressuscitar. Falei, não vai, já pensei, é a presença do inimigo. Eu sei que a gente riu muito, voltou pra casa. Não, mas a melhor cena, gente, vocês não têm noção. A gente ajoelhada. Eu lembro da cena. Com A gente a Bíblia. a minha mãe. Gente, a minha mãe, tipo, ela morre de normal, medo. gente, não Ela ajoelhada com as mãos estendidas e orando e pregando sobre o hamster. Não. Tenta visualizar isso. Não, tenta visualizar. E tem hora que eu fico pensando, eu mesma comigo, assim, o que eu fui tomar daquele? Que fé é essa? Que também não teve um senso prático, assim, de tipo, não, cara, morreu um rato, mas você vai gastar sua fé com isso, né? Mas, olha, o barato dessa história é que isso é a fé, né? A gente andar por fé é acreditar que você vai pisar e Deus vai colocar o chão. É onde as coisas são impossíveis. Porque se não for para coisas impossíveis, isso não é fé. Isso é expectativa daquilo que você já está encaminhada. Mas vai dar certo a compra dessa casa. Mas tá tudo encaminhado, só tá faltando uma assinatura. Não. Fé é você falar assim, o Senhor vai mover um lugar naquele lugar que Deus está me mostrando, aquela direção, São Paulo, aquela faculdade, e Ele vai ser a provisão. Mas como que você vai conseguir? Ele é provisão, Ele é Senhor, Deus sobre todos. Ele me mostrou esse caminho, né? E eu acho que isso é inegável, e é isso que eu tento deixar para vocês no exercício do dia, igual esse da viagem que você fala, né? Parece uma coisa boba. Às vezes você pensa assim, nossa, mas que milagre é esse? Mas você sai de casa dizendo, olha, Deus vai operar milagres hoje, você vai ver Deus. Porque eu vim orando muito por essa viagem, né? Era uma viagem que não estava muito nos planos e a gente decidiu ir, enfim. E aí eu falei, Deus vai mover coisas durante e era a viagem, né, Júlia? Não era só chegando lá, era saindo de casa. E a gente foi vendo todas as coisas. E é isso. Então, vocês são filhas que cresceram vendo essa mãe. Aí eu falo do quarto de fé, que eu queria colocar esses milagres. E se eu esquecer desses? Quem vai contar pra mim? Quem vai contar pros netos? Quem vai dar? A gente lembra. Você lembra? Vocês contam? Eu acho que isso é o mais importante. Agora, um fato, assim, hilário, nosso, ou meu, ou uma da outra, que a gente pode falar aqui. Coisas assim, engraçadas. Porque, na verdade, nós somos divertidas. Isso a gente não pode negar. Mais estressada ou mais divertida? Um pouquinho dos dois. Um pouquinho dos dois pra equilibrar. Sempre assim, né? Um pouco. Mas um fato divertido. Não, eu acho que as nossas viagens são sempre muito divertidas. Teve a vez que nós fomos pra Nova York, você tropeçou na banca de flores e fez xixi na calça. Na Disney você fez xixi na calça. Já contou sobre isso? Você podia chamar um especialista sobre isso. Eu tenho um podcast sobre isso. Saúde da mulher. Mas vamos focar só na parte da diversão. Mas só quem viaja com vocês sabe o que é rir. Da hora. Olha essa última de Miami. Ai,
coisa. Agora, essa recente, aquele parque. Passou mal, mas é de passar mal. Por que que é tão divertido? Ah, é sempre muito leve, né? A gente realmente aproveita intensamente cada momento que nós estamos juntas, né? Eu acho que isso faz a diferença. Eu acho que o que é gostoso também, agora falando, vamos falar sobre geração. Né? Nós somos geração diferente. O que está obsoleto? O que eu estou conseguindo acompanhar? Porque, assim, a verdade é, eu não entendo muitas coisas, mas quando eu entendo, eu me divirto. Eu sou essa pessoa leve, eu não sou essa pessoa careta para as coisas. Eu sou da linha, certo é certo, errado é errado. Mas eu gosto de me divertir. E vocês têm muitos memes. O que está acontecendo com essa geração? Vocês Eu tento... Vocês se entendem, para começar? Não, Mais ou menos. não. Aí, ó, olha o olhar de julgamento, você viu? O olhar de Tipo julgamento. assim, nossa, ela tá Eu atrasada. me sinto julgada pela Júlia 24. Eu entendo quando eu olho pra você com julgamento, que é o que a Júlia faz comigo, sabe? Eu não julgo, Porque eu mas me a acho Raíza não com 20 entende. anos. Eu sinto que eu tenho 20 anos, que eu sinto que a gente é da mesma geração. Mas aí quando... Me sinto Agora eu entendo, tá E eu vendo? senti isso agora, nas férias, a gente tava na casa dos amigos da minha mãe, e eles têm uma filha de 12 anos. E um dia estavam todas as meninas de 12 reunidas, e elas começaram a falar de coisas de cantores e coisas que eu não sabia. E eu fiquei me sentindo Tá extremamente vendo? perdida. Olha só. Acontece com todo acontece com todo mundo. mundo, né? Já vai Acontece. acontecer com todo mundo. É só esperar. Mas eu acho que você é até uma mãe bem atualizada, assim, você tá sempre muito por dentro. Talvez porque a gente conversa muito, traz Eu muito pra acho, você sim. a vivência nossa, né, do dia a dia, o que tá acontecendo no mundo mesmo. Então você não é aquela mãe ultrapassada. Eu acho que tem... É porque eu gosto porque eu quero ter comunicação com vocês. Mas a gente não perde a zoeira, a gente zoa. Demais. Mas sempre que eu posso, eu explico pra minha mãe, vou mostrar algum meme, é meia hora até ela entender. Explicando, Explicar por que tá todo mundo fazendo isso. Eu falo, mãe, eu não sei por que tá todo mundo fazendo isso. As pessoas começaram. Muito. Quando entende. Às vezes não Nem entende. da Às vezes primeira, não nem da entende. segunda, nem da Não. terceira, E tá quarta. tudo bem. Ah, tá eu tudo bem. entendo. Ela finge que entende, ela comenta, engraçado. Mas às vezes ela não entendeu os posts da Raíza. Ela nunca entende meus posts. Às vezes eu vou com bronca. Eu nunca fui esquecer um. Aí você lembra desse? Qual deles? Que você respondeu não sei o que de coleguinha pra mim. E eu te descasquei. Era coleguinhas da Simária, Simaria. Lá atrás. Você lembra disso? Lembro, eu não E eu lembro falei... qual era a que frase, você, mas né? eu Porque eu vi acho que isso. elas chamavam assim, a coleguinha. E sempre falou alguma coisa... Eu sou sua colega, não sou sua mãe. Aí, nossa, coleguinha pra mim, aí eram memes. Você me chama de colega. Não, mas aí eu vou do. Tá tudo bem pra um grau de loucura e estresse, assim, muito rápido. Eu falei, cara, essa menina tá me chamando de coleguinha. Eu achei o fim. Mas é por isso, porque às vezes eu não tô na onda, não tô sabendo que tá. Isso era bem no início, né? Hoje eu sei coleguinha é frase delas. Mas eu demoro, assim, a entender, porque às vezes eu não tô nessa rede de vocês 24 horas. Mas eu gosto de estar perto, isso já é uma coisa boa. Eu gosto de entender o que está acontecendo. E também acredito que tem que se levar a vida com mais leveza, né? Eu acredito que isso faz parte de você envelhecer bem, é quando você consegue rir de você mesmo. Você faz isso como ninguém. Aliás, você ri de mim, você ri da sua irmã, você ri de você e dos seus filhos. Você ri mesmo. Você é essa pessoa leve que gosta da zoeira mais do que qualquer nem tudo coisa. precisa ser levado tão a sério. A vida já é tão difícil, né? Eu acho que se a gente não puder ser essa luz, essa energia na vida das pessoas, acho que perde o sentido. E eu vi um podcast esses dias, que um podcast americano que o cara falou sobre isso, comparando uma criança que foi no programa de entrevista, daquela do cabelo curtinho, aquela loirinha. Ellen o quê? Ellen DeGeneres. Essa daí. Aí o rapazinho, o menininho que foi, eu não lembro. E nem lembro quem estava comentando, que eu não gravei o nome. Mas eu pego o contexto. E ele fala, o menininho entra, e daí ele entra e senta, e ela já vai entrevistar ele, ele espera aí, tipo, não dá atenção pra ele, começa a dar tchau pra todo mundo, sabe? Aquela pureza, aquela inocência. Depois ele levanta e pergunta, aquele ali que tá filmando e tal. Então, assim, aí ele vira e comenta, fala, olha isso, ele tava numa entrevista dentro de um dos canais, acho que mais importantes e relevantes, assim, de entrevista. E ele se divertiu. Aí a ideia era chamar assim, que momento que nós perdemos a capacidade de nos divertir. Eu não estou dizendo que a gente vai se comportar como uma criança, mas da gente trazer uma leveza para os nossos dias, como você disse, tão difíceis, que isso vida é caótica, gente. A vida é assim. A vida é essa turbulência, assim. Então, vende-se muito essa felicidade, família feliz e tudo mais. Isso é um estereótipo para vender coisas, ilusão, sabe? Eu acho que a vida é esse caos.
E nesse caos a gente vai viver nos relacionamentos e nos ajustando e ajustando as nossas convicções ali que a gente já tem nessa relação. E aí ele fala, por que não ser leve? Né? Porque a gente já tem muito peso. Porque a vida é caótica por si só. A vida é caótica. Eu nunca escondi isso de vocês. E no caos a gente aprende a viver. Por isso que o meu Instagram está escrito assim, ó, vivendo o extraordinário no ordinário da vida. Porque eu acredito que é aí que mora a beleza. É caótica? É. É difícil, ordinário, é coisa comum. Mas o que eu vou fazer com esse caos? Vou ficar reclamando, murmurando, ou vou fazer disso, né, uma diversão? Vou fazer uma diversão. E você faz isso muito bem. Júlia, você leva a vida divertida? Porque as pessoas te têm como, assim, essa áurea mais calada. Mas você também é da zoeira. Eu acho a Júlia muito da zoeira. Sarcástica, né? Então, Ela tem um humor mais inteligente, mais Tem. ácido, né? Tem. o meu humor é um pouco diferente das duas. A gente é mais idiota, Júlia. Né? Sim, mas apesar de parecer ter toda essa calma, eu tenho muito dessa calma. Mas eu também tenho o estado da minha mãe de não me estressar, mas assim, impor, talvez, um pouco também. Mas é o que ela fala. Não tem como levar a vida tão a sério o tempo todo. Então, assim, se eu tô estressada com alguma coisa da faculdade, eu já falo com minhas amigas, vamos fazer alguma coisa hoje, vamos jantar, vamos todo mundo lá pra casa, pra poder conseguir manter pelo menos um pouco mais de leveza, né? A gente troca também, porque eu fico durante a semana com as minhas amigas, então eu moro perto da faculdade, então eu acabo que eu preciso desses momentos também. Então lá com as minhas amigas a gente também tem trocas e ri, e depois eu ligo pra minha mãe e conto pra ela, e ligo pra Raíza, e a gente consegue trazer todo mundo essa leveza, porque senão fica muito difícil levar o dia a dia assim. E eu acho que isso também é alguma coisa que a gente pode falar que vocês assistiram muito eu fazendo na vida, né? Com certeza. O mundo tá caindo, as dificuldades estão acontecendo, eu tô firme, eu tô alegre, eu tô brincando, eu tô me divertindo, né? A gente costuma falar assim, gente, confunda o inimigo, sou eu a pessoa, né? Confunda o inimigo. Mas assim, ele fala, cara, não dá ali, não dá. Mas é porque eu acredito que realmente, como tudo aqui é passageiro, você gasta energia demais com coisas que vão ficar. Hoje tá valendo, amanhã não tá. E, assim, é uma frase em inglês, né? Que fala... Enjoy the journey, not a destination. Que seria, tipo, aproveite a jornada e não o destino. Porque eu acho que às vezes a gente fica tão preocupado ali no dia a dia. Eu tenho que trabalhar pra ganhar dinheiro, pra isso, aquilo. Pra viver pequenos momentos. Tipo, nossa, vou trabalhar muito, muito, muito pra ganhar dinheiro. Pra poder fazer uma viagem extraordinária que vai durar 4 dias. Mas você passou 6 meses da sua vida e às vezes você não percebeu. Então eu tento, no meu dia a dia, já acordar de bom humor. Que seja aparecendo no story, dançando com os meus filhos na sala, que você sabe que é sempre um caos de manhã. A gente bomba o som na maior altura, põe louvor, põe de tudo. Tudo. Que tem. Aquele ovo. Vai comer aquele ovo. Mas eu acho que a vida é o dia a dia, é o que você faz no seu dia a dia. Então, assim, não adianta ficar esperando viver um certo momento. Eu até vi um vídeo, alguém falando assim, a gente inconscientemente fica esperando que a vida acabe. Você fica esperando que o seu trabalho acaba, que o seu... pra chegar logo o final de semana. E é isso, se você parar pra pensar, a gente tá sempre vivendo... Na espera de algo, Na espera de algo, e não tá vivendo hoje. Então, eu tento pegar muito isso pra mim. Principalmente que eu vejo como os meus filhos estão crescendo muito rápido, né? Eu vejo, assim... Às vezes eu pego fotinha do Davi de 1 ano atrás, ele falando tudo errado, cadê, né? Hoje ele fala, suficiente, extraordinário. Eu falo, menino, você tem 4 anos. Tipo, o que tá acontecendo com esse ser humano, né? Tá passando tudo muito rápido. Então, se a gente não parar... E aproveitar o dia a dia, o nosso caos, desfrutar do nosso caos, quando você vê, passou, perdeu tudo. Eu concordo em absoluto com isso, porque essa ideia de felicidade para quando você chegar naquele topo, eu acho que isso aí tá matando. Tá matando as pessoas usufruírem dos momentos que é aquilo que a gente tem, da onde a gente está. Então, eu sempre ensinei vocês sobre a gratidão, é o princípio da prosperidade, né? No sentido de que você vai ser próspero, né? E realizado quando você for grato naquilo que você tem. É como se você estivesse passando de fase. Você só vai para outra fase quando aquilo ali você conseguir falar assim, verdadeiramente, né? Não com interesse, né? Mas com aquela intenção de viver aquilo ali no seu máximo mesmo. Porque o mais importante... que a gente tem esse aqui, é esse hoje aqui, que esse aqui é o certo, esse aqui está acontecendo, esse aqui é real. E a gente está deixando para viver esse maravilhoso dia
Na hora que a Júlia foi se tornar médica e não aproveitar o dia da marmita, o dia do perrengue ali, do metrô com a marmita e cai. Então, assim, a gente precisa aprender. Tanto que eu fico pra ela assim, eu fico apaixonada vendo ela tirar foto com os amigos, ali naquele caos dela, um apartamento minúsculo, todo mundo descabelado, um dia de estudo, virado, de olheira. Obrigada, Eu fico, você tá guardando... Nossa, fotinha. Mas aquilo ali, eu só penso Você vai ter assim... saudade disso. Não! E eu falo pra ela, guarda essas fotos como fosse tesouro, porque um dia você vai olhar pra trás e vai ser um médico, vai ser cirurgião, o outro vai ser... Tá fazendo uma palestra no mundo, foi nomeado prêmio Nobel de não sei... A gente vai ser. E aí vocês vão falar, cara, olha a gente ali, olha como o cabelo dela era, olha o tanto que ela era assim, assada e tal. E eu falo, se a gente aprender a ser grato ali onde a gente tá, a gente tem maiores chances de ter um contentamento por aquilo tudo que a gente vai viver na vida, né? E isso é uma sabedoria. A gente precisa, e também é bíblico, é princípio, né? Aprendi a ser alegre em toda e qualquer circunstância. Ser alegre é diferente de ser feliz. Alegria é alegria que a gente sabe que a gente é filha de Deus vivo, Deus Pai, né? Isso está na gente, está no nosso dia a dia, está na nossa certeza de que Deus está sobre todas as coisas. E felicidade são os momentos, né? A gente fez um aniversário, fez uma viagem e tal. Mas alegre eu tô no todo dia. Ah, mas tá contando isso, mas eu continuo alegre, porque Deus é o meu Pai. E aí você caminha, ó, alegre com o problema, alegre com o problema. Essa jornada é infinita. E feliz aqui, triste ali, mas alegre. Nem todos os dias são bons, mas todos os dias são dados por Deus. Todos os dias são dados por Deus. Eu acho que esse é o ápice, assim, é o mais importante. Agora, pra gente encerrar, eu coloquei algo aqui que eu acho que vai ser importante. O que vocês poderiam dizer, assim, se vocês tivessem, de alguma forma... Esse podcast vai alcançar muitas pessoas. Fosse, sei lá, uma dica, uma frase, uma ideia para quem é filho ou para quem é mãe. Você é mãe e filha, né? Você é só filha. Que pudesse... Uma dica que você fala assim, isso foi valioso para mim, na minha relação. Isso foi algo que foi super importante, sabe? Que a gente pudesse deixar como uma mensagem, um legado para aquelas pessoas que estão aqui com tanto carinho, assistindo esse episódio, cheio de amor, onde a gente está com muita alegria de entregar para vocês aqui a nossa convivência e um pouquinho do que a gente vive nesses anos de relação. Não, eu acho que hoje, com 33 anos, como eu já falei, eu enxergo a nossa relação com muito mais maturidade. E hoje, eu acho, assim, que realmente é aquela frase, escute os seus pais que eles têm mais sabedoria. Então, tem muita coisa que eu já te escutei, graças a Deus, né? A gente não precisa citar todas elas aqui, mas muita coisa que eu já te escutei, mas teve muita coisa que eu fui contra. Que eu confrontei, e minha mãe não sabe disso, minha mãe não entende nada, e eu bati de frente, fui lá, fiz do meu jeito e quebrei a cara. Eu acho que ele naquela rebeldia, aquela idade dos 18, 20 anos, assim, que a gente acha que a gente é muito superior aos nossos pais, que minha mãe não entende do que eu tô vivendo. Entende. Eu acho que, assim, os pais sempre sabem de todas as coisas. Então, olha assim, só, gente, que sabe. um conselho que eu dou muito Isso pra vai Júlia. virar corte. Anota aí que eu quero isso aqui no Instagram. Não, mas... Porque isso é muito sério. E isso é muito importante, porque tem gerações mais novas que você mas eu falo isso todos os dias pra Júlia. Eu falo, escuta a minha mãe. Verdade. Ela sabe o que ela tá falando. Sim, tipo, muitas vezes eu brinco com a frase assim, eu venho do futuro pra te contar isso, isso e isso. Não é, Júlia? Eu sempre falo isso pra ela. Porque a vontade que eu tenho é pegar o meu cérebro, enfiar na cabeça dela e falar assim, não erra, eu sei onde isso vai dar. Gente, sou eu na vida! Raíza! Mas é por isso que hoje eu te entendo muito. Cara, a maternidade me fez muito bem. Deus faz assim com a gente. Mas eu acho que realmente tem certas coisas que a gente precisa passar, certos processos que a gente precisa viver pra amadurecer. Mas assim, às vezes eu olho pra Ju e falo, ai, que vontade de pegar no colo e falar, vem cá, eu sei o que você precisa fazer. Não é esse caminho, vem aqui, Deus vai te poupar tanto, vai... Eu já percorri esse caminho pra você, sabe? Mas o sábio aprende com o erro... Com o erro do outro. Do outro. O inteligente é com o próprio erro. Ó, se você quiser anotar isso daí, você anote. O tolo é o que não aprende, né? Erra e não aprende. Erra e não aprende. O inteligente só aprende se ele passar. Tem que passar, tem que viver pra aprender. Ótimo, você Errou é um cara e inteligente. Agora, só o sábio é que aprende com o erro dos outros. Por isso que Salomão pedia sabedoria ao Senhor. Eu tenho orado muito por sabedoria. Sabedoria. E o que você está falando aí é sobre sabedoria. Então, hoje você entende que o que eu falava
poderia ter te encurtado caminhos. E você olha para ela e deseja que ela seja uma menina sábia, porque você diz para ela, eu venho do futuro. É a minha frase favorita, né, Júlia? Eu venho do futuro para te avisar. Isso. Vai acontecer se você continuar agindo assim ou fizer isso, né? Mas você é a palavra, dona Júlia. O que eu acho mais importante é justamente isso da nossa relação de mãe e filha, de poder contar tudo pra minha mãe. Então, o conselho que eu também sempre dou pras minhas amigas, então eu vou dar pra todo mundo aqui agora, confia na sua mãe, conta as coisas pra sua mãe, se abre com a sua mãe, porque não tem ninguém no mundo que vai te ajudar e que é mais o seu bem do que a sua mãe, que te gerou, né, te deu a luz. Então, tenham essa relação de confiança. Eu sei que às vezes não é fácil, mas eu sempre tento falar para minhas amigas, pelo menos tenta, conversa com a sua mãe, ela vai entender, vai chegando aos poucos. Mas priorizar essa relação, que esse porto seguro seja sua mãe, que é muito bom, é muito gostoso ter isso com a minha mãe. Gente, eu tô ganhando um podcast de presente para eu guardar, porque vai ser base, assim, para eu lembrar nos dias que eu tiver querer desistir de você. São muitos. Todos os dias. Eu vou falar assim, gente, mas não, olha, até ali tão certo. É muito bonito isso, ouvir isso, sabe? Porque ouvir a Raíza assumidamente, publicamente dizer, eu deveria ter escutado da minha mãe, e ouvir depois da Júlia dizer assim, crie uma relação com a sua mãe. E isso, Júlia, foi algo que a mamãe, para explicar para você que vai ser mãe um dia, que a Raíza é mãe de 2 crianças agora, ela não acontece do dia para a noite. Isso é construído. Eu não sei enumerar a quantidade de coisas que eu abri mão na minha jornada de vida, de mulher, de empreendedora, de esposa, as escolhas que eu fiz e que eu fiz em detrimento a colocar vocês num lugar que para mim era o mais importante, né? Então, eu acredito assim que o mais importante que eu tenho para deixar para vocês para falar aqui é necessário que seja construído, não cai do céu uma relação. Era aquela hora, você lembra que hora que eu virei e falei assim: tem uma coisa que eu queria colocar? É que eu não sei se vocês sabem, mas eu fiz inúmeras escolhas para que vocês fossem para que eu pudesse fazer e tornar vocês as mulheres que vocês são. Então, muitas vezes eu deixei coisas, e eu sei que hoje o mundo... Renúncias. E só que são renúncias conscientes. Uhum. Não é aquela renúncia, aquela coisa que eu vou tacar na cara de vocês. Eu deixei de fazer isso para fazer aquilo. Não, eu deixei porque eu escolhi a maternidade. Eu escolhi honrar ao Deus que falou assim, eu vou te dar 2 filhas. E me deu 2 filhas para que eu encaminhasse e torná-las pessoas que seriam do bem, pessoas que seriam mulheres honrosas e honradas, como eu já disse aqui hoje. Então, saibam que isso é uma coisa que não acontece do dia da noite, ela é intencional. E até hoje continua sendo intencional, Júlia. Sabe, você escolheu fazer medicina, e eu praticamente faço medicina junto com você, porque eu tenho que morrer de trabalhar para honrar seus compromissos financeiros, já que você não trabalha, para poder cuidar da sua alimentação, para que você tenha uma alimentação adequada, para te ouvir naquele dia que você está esgotada, para orar junto com você, que não tem uma prova nessa vida, que é a última pergunta. Júlia, você está orando, mas só sobrando para orar, toda prova. Todo dia que eu tenho prova, eu mando uma mensagem no WhatsApp: mãe, prova hoje, ora por mim. Então eu tenho uma rotina com a medicina, gente, que é insana, né? A marmita, a oração. Então, e eu faço com o maior prazer do mundo, porque eu sei o quanto eu desejei ter vocês, o quanto Deus me deu vocês, e o quanto aqui ninguém larga a mão de ninguém, sabe? Eu jamais colocaria a maternidade em outro lugar que não onde ela está, né? Eu tenho outras faces, mas a maternidade é um lugar, para mim, de muita segurança. Eu tenho a tranquilidade de saber que meus erros e meus acertos, eu vejo que eu acertei mais do que eu errei, né? Então, assim, isso para mim é muito importante, saber que eu estou aqui hoje diante de 2 filhas que eu desejei ter e construir essa relação com vocês. Então, eu fico feliz de ouvi-las, fico feliz desse depoimento de vocês. Acredito que você que está aí vai se beneficiar. Então, ouvir aqui, né? São 2 gerações, né? E 2 histórias que eu acho que pode se complementar. Então, assim, a gente tende a... Como você falou, você vai ser a melhor mãe de nós 3, né? É Tomara. Isso. O sábio aprende com o erro dos outros. Olha isso e faça diferente.
Olha, muito obrigada pelo seu tempo, Júlia. Muito obrigada pelo seu Obrigada. tempo. Foi ótimo, foi leve, foi bom. Foi leve, foi bom? Vocês estavam meio preocupadas? Não, deu tudo certo. A gente só foi a gente mesmo, como É. Uma conversa como se estivesse dentro de casa, né? Todos os dias. Só não teve tanta gritaria. E quem grita em casa? Não, só vamos terminar agora. Quem grita em casa? Você. Dona Roberta. Só eu grito. Eu queria parar de gritar, é domínio próprio, sabia? Vou ter pauta pro próximo capítulo. Vou deixar para o próximo capítulo. Mas eu tenho muita energia. Olha, muito obrigada para você que ficou aqui até agora. Ouviu esse bate-papo super gostoso com essas duas meninas, essas duas princesas de Jesus, que eu tenho a honra de poder chamar de filhas, Raíza Marinari e Júlia Lacerda. Muito obrigada. Um grande beijo para vocês. Ah, deixa aqui seu comentário sobre esse bate-papo. Beijos.